A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí, mas como eu sempre digo, a minha função aqui não é te complicar. Não, professor, não. A minha função aqui é descomplicar, simplificar e ampliar o seu entendimento da lição. E já que nós estamos falando da lição, professor, qual é o conteúdo que nós estamos estudando? Nós estamos estudando acerca do cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Esse é o assunto do segundo trimestre de 2021 da classe dos jovens aqui na revista da editora CPAD. Queridos, vamos lá. Professor, qual é a lição de hoje, né? A lição de hoje é a lição de número 10, que tem como tema Seu corpo é membro de Cristo. Vamos lá, já estamos em aula. Vamos aqui. Quando a gente olha para esse tema, né, eu achei muito relevante. Achou, professor? Gostei. Seu corpo é membro de Cristo. Esse tema ele consegue unir tanto a singularidade do indivíduo como a sua presença em unidade. Como assim, professor? Explica melhor para mim. Vamos lá. Olha o tema da aula. Você pode estar acompanhando aí ou você pode estar vendo a sua revista. Seu corpo é membro de Cristo. Você está vendo alguma coisa interessante aí? Seu corpo é membro de Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. Professor, ainda estou em dúvida, mas estou quase acertando. Vamos lá. Seu corpo é membro de Cristo. Ao mesmo tempo que a lição coloca essa individualidade, né? Dizendo é o seu corpo, essa particularidade, essa singularidade sua, né? É o seu corpo. Só que ao mesmo tempo, ela não omite que o seu corpo, ele também é membro de Cristo. Certo? Há um dito por aí que é um dito equivocado. Qual é, professor? Meu corpo, minhas regras. Isso está equivocado. Você é um ser humano de maneira singular, claro, mas não se esqueça, na vida cristã você precisa participar de um ambiente coletivo. Ao mesmo tempo que é seu corpo, o seu corpo pertence a um ambiente coletivo. E esse ambiente coletivo é porque ele faz parte, ele é membro de Cristo. É uma singularidade na unidade. Isso é muito relevante para a nossa juventude, principalmente para outras pessoas também. Vamos lá? O nosso texto do dia, vamos seguir de forma didática a lição aqui. Você que já acompanha os nossos vídeos sabe que a gente faz a leitura e em seguida traz um comentário. Bora lá? Nosso texto do dia está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Acompanhe aí 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que nos diz o seguinte, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu acho que você conhece esse versículo. Certo, professor? Eu conheço mesmo, eu já ouvi algumas pessoas citando, né? E esse versículo é principalmente citado quando a gente se depara com algum assunto que às vezes é um assunto polêmico, ou que a Bíblia não trata com tanta clareza, né? A gente usa esse versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Por que a gente usa esse versículo? Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que meio que exageram na sua vida cristã. Como assim, professor? É bem verdade que a Bíblia não trata de todos os assuntos. Não tem como a Bíblia tratar de todos os assuntos que o ser humano possa falar. Mas a Bíblia ela tem as bases, os princípios para a nossa vida cristã. E quando surgir momentos em que a Bíblia não trata de uma forma específica acerca de um assunto, vale um conselho aqui de uma citação do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, comentando esse versículo aqui do capítulo 6, verso 12, da carta aos Coríntios. Qual é, professor? Vou colocar aí na tela para você acompanhar aí. Olha o que ele nos diz comentando esse versículo. A conduta do cristão deve ser guiada pelo que é espiritualmente benéfico e não pelo que é permissível. Em um assunto que não foi especificamente prescrito por Deus e que pode não ser propriamente um pecado, a pergunta que os crentes devem fazer não é: isto é permissível? Isto é direito? Mas isto convém? Ou ainda, isto é benéfico? Eu acho muito relevante trazer esse comentário, porque
Muitas pessoas gostam de se agarrar, mas a Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia não trata especificamente sobre esse assunto. Não pode. Não. A pergunta que a gente deve fazer é, isso vai me trazer algum benefício espiritual? Isso vai crescer a minha maturidade cristã? Esse meu tipo de pensamento e atitude pode gerar um escândalo para a minha igreja? Claro que você deve pertencer a uma igreja que segue de fato os princípios da palavra de Deus. E se segue, isso pode prejudicar a minha comunhão com os irmãos? Não é se isso, as coisas, as pessoas devem parar de ficar olhando. As coisas são pode ou não pode, é errado ou não é errado. Não, muitas vezes é a gente se questionar. Isso é benéfico? Isso me traz crescimento? Isso me traz maturidade? Minha maneira de pensar, minha maneira de agir? Isso vai trazer benefício coletivo para a minha comunidade ou vai gerar escândalo para ela? Isso é muito relevante, certo? Vale esse comentário aqui. E aproveitando, né? Porque a parte B do versículo 12 do capítulo 6 diz assim, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E aqui eu continuo com a citação do comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, falando dessa parte B. Olha o que ele nos diz. O segundo tópico de Paulo é, eu não me deixarei dominar, do grego exousiazo, por nenhuma. O apóstolo não permitirá que os apetites carnais ditem sua conduta. Aleluia. Precisamos evitar, nós não devemos permitir que certos modismos que infelizmente estão influenciando a nossa juventude possam adentrar no meio do povo de Deus. Conforme esse tópico aqui, o apóstolo não permitirá que os apetites carnais ditem a sua conduta. Perceba, é um apetite carnal, né? Eu posso ainda não fazer, mas eu tenho um desejo de fazer, porque virou modismo, virou moda, né? Tá todo mundo fazendo. Não, calma, não vou deixar que isso dite a minha conduta. Aleluia! Prosseguindo, a síntese da nossa lição nos diz o seguinte: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para prostituição. Professor, não deve ser usado? Mas por quê? Porque ele pertence ao Senhor. Mas tem base bíblica para isso, professor? Tem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui vai um exemplo. Qual, professor? Estou aqui com a revista de escola dominical. Essa revista tem um propósito, certo? Beleza. Ela tem uma finalidade. Tranquilo? Ok. Isso aqui não é revista em quadrinhos para descontrair. Não. Isso aqui tem um propósito. Gerar crescimento na minha vida cristã. Gerar desenvolvimento. Ajudar pessoas que conheçam a palavra de Deus. Possam gerar maturidade para a sua vida espiritual. Tranquilo? Eu sou o dono dela. Portanto, ela será usada em benefício no andamento da obra do Senhor. Se o meu corpo pertence a Deus, consequentemente ele não será usado para fins que contrariam a vontade dele, mas será usado para o andamento, para o crescimento do reino de Deus. Eu pertenço a ele, você pertence a ele. Portanto, deixe ser dominado, deixe ser instrumento nas mãos desse Deus. Não é um jargão, não, é a realidade. Deixe ser instrumento nas mãos desse Deus. O seu corpo pertence ao Senhor e não a qualquer tipo de imoralidade como a prostituição. Aleluia, glória a Deus. Bora prosseguir. Vamos para a introdução. Professor, eu gosto muito da introdução, mas às vezes eu tenho dificuldade, né? Eu não entendo muito, às vezes eu quero encontrar um argumento aqui, não encontro e tal. Vamos lá. Olha o que nos diz. A cultura de imoralidade da cidade de Corinto, isso é mais no finalzinho, viu? Ó, a cultura de imoralidade na cidade de Corinto reforçava a seriedade com que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Professor, a gente vive uma sociedade tão perversa, né? Parecida com a de Corinto, onde parece que incentivava a imoralidade, né? Cria uma base bíblica para isso, professor, para mim ver que realmente a nossa geração está tão depravada. E tem base bíblica? Tem, professor? Tem. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Olha o que nos diz e vai aparecer aí na sua tela. Filipenses capítulo 2, versículo 15. É um texto muito interessante, como a gente realmente vive uma sociedade corrompida.
Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Não se engane, isso já acontecia desde a época do apóstolo Paulo. Essa necessidade da gente ser irrepreensível, ter uma vida correta diante de Deus. A cultura lá de Corinto, uma cultura muito depravada. Portanto, vale o conselho paulino para nós vivermos em santidade. Viver em santidade por quê, professor? Porque acompanha aí. Primeiro, porque Deus é santo. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16. Segundo, porque a palavra é santa e pura. Salmos 19, versículo 7 ao 9. E terceiro, porque a igreja é santa. Efésios capítulo 5, versículo 27. Então pensa comigo. O seu Deus é santo. A palavra que te orienta é pura e santa. E a igreja que vai morar no céu também é santa. Portanto, não dá para você ter uma vida cristã dizendo que serve a Deus, dizendo que obedece a palavra e que é igreja, sem você viver em santidade. Pois é a vida cristã. Quer viver em santidade, seja santo, realmente. Vamos lá. Prosseguindo, já feitos os comentários do tema da aula, texto do dia, síntese e introdução, vamos agora para os pontos da nossa lição. O ponto 1 da nossa lição nos diz o seguinte: a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Nós temos alguns tópicos aí. O primeiro, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. O segundo, livre é quem está em Cristo. E o terceiro, o oposto de estar em Cristo. Vamos começar explicando o ponto 1 aqui. Se você ficou em dúvida, por exemplo, professor, eu li aqui que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Professor, o que é liberdade, o que é libertinagem, que eu ainda não consegui entender. Calma, vou estar te ajudando aqui, certo? Seja você professor ou aluno, né? Ó, acompanhe na tela algumas diferenças aí. Vou te explicar primeiro o que é liberdade. A liberdade é a condição daquele que é livre. E ser livre é realizar escolhas e praticar ações por vontade própria. Isso é liberdade. Professor, e libertinagem? Olha aí. Libertinagem seria ação exageradamente livre, sem comprometimento, sem limitações. Muitas vezes o termo é utilizado para definir o comportamento sexual sem regra e definido pelo prazer sem restrições. Libertinagem significa que tudo é válido sem considerar as consequências dos atos. Então isso é liberdade e libertinagem. Liberdade, essa opção de escolha, né? Você é livre, mas libertinagem, esses excessos aí, sem querer lidar de fato, ou sem medir as consequências. Belezinha? Já explicado? O tópico 1 nos diz o seguinte: fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. Vou fazer a leitura e te trazer o comentário agora. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade de Cristo, sem prejuízo algum para a vida espiritual. E pode isso, professor? Não, não pode nem deve ser feito. Tem alguma referência bíblica, professor, me ajudando sobre essa questão de liberdade, libertinagem, eu ter um certo cuidado? Tem, e eu vou te passar aqui agora. Onde? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Enquanto eu estou falando aqui, você pode estar procurando aí na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vou procurar aqui também para me fazer a leitura juntamente com você. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Olha o que nos diz. Se você não deu de procurar, acompanhe na tela que vai aparecer. Gálatas 5, versículo 13, nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então você está percebendo o conselho paulino aos Gálatas, que pode ser aplicado aqui no caso aos Coríntios, que nós não devemos usar a nossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Acabar agindo de uma forma libertina, ou seja, com libertinagem, com excesso, coisa descontrolada. Professor, então como deve ser a postura do cristão? Ó, tá ali pertinho.
Onde? Se no capítulo 5, versículo 13, Paulo está falando para a gente não dar ênfase na libertinagem, ou seja, a gente não ceder à libertinagem, melhor dizendo, no versículo 22 do capítulo 5, olha aí, no mesmo capítulo, só que agora no versículo 22, falando do fruto do Espírito, olha o que Paulo vai dizer. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. E temperança, em algumas versões coloca domínio próprio, mas seria melhor aplicado como realmente equilíbrio, temperança, né? Professor, como eu saber que a minha liberdade não se tornará libertinagem? Quando eu entendo o equilíbrio do Evangelho. Eu não pratico excesso na vida cristã. Eu sei que eu sou livre, mas eu sou livre para servir a Cristo, porque saí das prisões do pecado, porque Ele me deu esse direito de salvação. E, portanto, eu vou agir agora em temperança, no equilíbrio do Evangelho. E isso, é claro, uma das características do fruto do Espírito. Aleluia? Então, dentro do nosso tópico aqui, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão. Por quê, professor? Muitas pessoas nos acusam que nós somos os escravos. Isso não é verdade. Não, como é que a gente vai dizer para eles que a gente não é escravo? Pensa comigo, ó. Nós temos a opção de pecar, de querer beber, fumar, viver na vida doidada aí. Mas a gente percebe que essa vida, ela não é melhor do que a vida com Jesus. Jesus, de fato, é muito melhor do que qualquer prazer que o mundo possa nos oferecer. Então, nós temos essa opção de fazer aquilo, mas nós não fazemos porque entendemos que o melhor é seguir a Jesus. Mas diferente do mundo, o mundo não tem isso. O mundo não permite a influência, a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer sempre estar atuando e muitas pessoas resistem ao seu agir. Então, se você olhar para uma pessoa que bebe muita cachaça, né, ou que fuma demais, você vai dizer assim para ela: passa um tempo aí, rapaz, sem fumar ou sem beber. A primeira coisa que ela vai dizer é: não consigo não, dá pra mim não. Eu até tentei passar um tempo sem fumar, sem beber, mas não dá não consigo me libertar disso aí. Então, na realidade, o escravo não somos nós. O escravo é quem não se deixa ser mudado, transformado pelo Senhor. Nós, cristãos, podemos pecar, no sentido de ter a opção de pecar, né? A igreja não obriga ninguém a permanecer lá. Você tem a opção, se você quiser pecar, vai lidar com as consequências do seu pecado, mas você tem a opção. Mas a gente não pratica, porque a gente entende que a melhor vida é com Jesus, e muito melhor do que qualquer prazer que o mundo pode oferecer. Mas para quem é do mundo, não, eles são escravos, porque não conseguem sair daquela prática que eles praticam constantemente. Isso realmente é muito triste. O escravo não somos nós, os escravos são eles, porque não se permitem mudar de vida, não deixar que Jesus nos transforme. Nós não, nós um dia já fomos escravos, hoje nós somos servos da justiça e servindo ao reino de Deus. Aleluia, bora lá! Prosseguindo aqui, o tópico 2 nos diz o seguinte: livre é quem está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que só tem liberdade real, a verdadeira, quem está em Cristo. Professor, eu li esse tópico aqui, que só tem liberdade real, né, a verdadeira, quem está em Cristo. Faltou uma referência bíblica aqui, professor. Realmente faltou uma referência aqui para comprovar que realmente a palavra de Deus nos mostra que só tem liberdade real quem está em Cristo. Onde a gente iria, professor, para a gente entender isso, né? Eu como professor quero levar para minha classe, eu como aluno quero compartilhar para os meus colegas de turma. Bora lá, vou te direcionar agora. João capítulo 8. Eu vou procurar até juntamente com você aqui. João capítulo 8. Opa, já encontrei. João capítulo 8. E nós vamos ler 3 versículos. Quais, professor? Vamos ler o versículo 31, o versículo 32 e em seguida o versículo 36. Acompanhe na tela, João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Versículo 32, tão conhecido. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, vamos para o versículo que comprova muito aqui, dá ênfase bastante sobre essa parte da lição, que diz que a palavra de Deus nos mostra que só tem liberdade real, a verdadeira, quem está em Cristo. Versículo 36 do capítulo 8, olha o que ele nos diz:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Você é livre. O Filho te libertou. Você é livre porque você vivia preso pelo pecado, algemado pelas algemas do pecado. Mas a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação. O salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus veio para te dar vida eterna. Você era velha criatura, mas agora está em Cristo e nova criatura é. As coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Então, se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Aleluia! Jesus, vamos lá! Tópico 3 nos diz o seguinte: o oposto de estar em Cristo. O oposto é contrário, né? Vamos lá. Paulo afirma que da mesma forma como em Adão, todos morrem, mas em Cristo todos serão vivificados. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. Onde tem isso, professor? De que está em Cristo? Muda, é transformado. A sua vida muda, a sua fala muda. Onde é que tem isso? Opa, acabei de citar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero me direcionar para pessoas aqui. Se você antigamente teve uma vida depravada diante de Deus, que talvez você se envergonha bastante, se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você é um tipo de crente que quando olha para outro, que vivia uma vida contrária diante de Deus e se entregou a Jesus e você não consegue amar, ele está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você quer levar uma mensagem para alguém que está pensando em desistir, que tem recebido muitas críticas na igreja por conta de sua vida passada, diga para ele: se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O oposto de estar em Cristo é uma vida longe de Deus. Uma vida com Cristo é ser nova criatura, ser remodelado na presença do Senhor. Aleluia! Feito já os comentários aí do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. O ponto 2 da nossa lição nos diz o seguinte: o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Nós temos alguns tópicos aí. O primeiro, o pecado no corpo. O segundo, o corpo, alma e espírito no Novo Testamento. E o terceiro, o corpo como templo do Espírito Santo. Mais uma vez, vamos fazer algumas leituras aqui, em seguida trazer os comentários. Belezinha? Tópico 1, o pecado no corpo. O pecado amártia, no grego, é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus, o escraviza e o destitui da glória divina. Professor, eu vejo muita gente dizendo que vive com Deus, mas a pessoa vive pecando também. E vive com Deus e vive pecando. Isso está certo, professor? Não, isso não está certo. Mas as pessoas ficam dizendo que tem vida com Deus, mas mesmo na prática do pecado, isso está certo também? Não está certo, não. Mas onde tem isso, professor? Na Bíblia. Vamos lá, vou te passar aqui agora, certo? Para você ter essa base bíblica. Se você pensava nisso, já vou mudar teu pensamento. Isaías capítulo de número 59, versículo 2, olha o que ele nos diz. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então você percebe que o pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus. Não é possível ter uma vida com Deus vivendo na prática do pecado, até porque as nossas iniquidades nos separam, nos afastam do nosso Deus. Um Deus santo não pode ter convívio com o pecado. Esse Deus santo ama o pecador, mas ele sempre vai abominar o pecado. Aleluia? Então está explicada essa primeira parte aí do nosso tópico. A segunda coisa é que, professor, aqui está dizendo que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito, o pecado no corpo. Eu queria entender, professor, como era primeiramente a atitude dos coríntios, como é que era a forma de pensar dos coríntios, já que Paulo está falando que aquilo era errado. Como é que era a maneira deles pensar? Por que Paulo repreendeu eles? Vamos lá? Vou aproveitar aqui uma citação do comentário bíblico do pastor Hernando Dias Lopes, sobre a primeira carta aos Coríntios. Olhem na tela o que ele nos diz aí.
ele coloca duas premissas dos coríntios, né, os pensamentos ali, o entendimento deles. A primeira delas é que os coríntios diziam um dito muito comum, né? Todas as coisas me são lícitas, conforme está lá no versículo. E o segundo é que os coríntios falavam que o alimento é para o estômago, assim o sexo era para o corpo. Professor, aonde é que tem isso, professor? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13. Se você está com a revista, você pode ir bem aí no texto bíblico. Tá lá. 1 aos Coríntios 6, 13. Tá lá no texto bíblico aqui, ó. Pronto. Olha o que nos diz. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os coríntios estavam dizendo que o alimento é para o estômago. Então o corpo é para a relação sexual também, assim como o alimento é para o estômago, que Paulo vai rebater isso aí. Eles estavam vendo aquilo como uma prática comum e aquilo estava querendo adentrar dentro das igrejas, né? Se já não estava adentrando, Paulo já está repreendendo isso aí. Mas professor, a gente vive no século 21, professor. E aí, professor, será que relação sexual hoje não, assim, fora do casamento, não é permitido? Não, não é permitido, certo? Vamos tirar isso logo da cabeça, tá tudo errado. Mas aonde eu vou colocar para você aqui um monte de referência bíblica, tá aparecendo aqui, ó. Que sexo antes do casamento, ele é pecado. E sexo fora do casamento também é. Não importa se é adultério, se é prostituição. Está bem que várias referências bíblicas comprovando que isso é errado. Professor, e quando é que ele vai ser abençoado por Deus, essa relação sexual? De acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 4, que é um texto muito conhecido, né, e citado principalmente no ambiente conjugal, ele nos diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Nós vemos venerar, dar honra, né? Esse matrimônio entre marido e esposa, essa união, isso sim será venerado e abençoado por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fechou aí? Então está feito aí o comentário desse tópico 1 da nossa lição. Prosseguindo, vamos aqui no tópico 2, que diz corpo, alma e espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano na sua totalidade, ou seja, não se vê a alma sem o corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos o espírito. Professor, o que é o corpo? O corpo é a matéria, a parte física do ser humano, né? Composta de vários elementos químicos. Professor, e o que é a alma? A alma é o centro das nossas emoções, das nossas vontades. E o espírito com E minúsculo, certo? Nós temos um espírito aqui, não é o Espírito Santo, o espírito com E minúsculo. Qual é a parte dele? Qual a função dele? Ó, o espírito é aquilo que nos mantém em comunicação com Deus. É o nosso elo de ligação com o Senhor. O corpo, a parte física, material, a alma sendo sede das emoções e das vontades, e o espírito é o nosso elo de comunicação com o nosso Deus. Alguns de nós olhamos apenas para a parte, né, interior, né? Tem até um jargão por aí: Deus só quer o coração, não importa o que não, Deus só quer o coração. Epa. Vamos aqui, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha o que nos diz. Será que Deus, ele só quer de fato o nosso coração? Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Qual versículo, professor? Tô até animado aqui. Eu quero falar para as pessoas, principalmente na internet aí. Não é para você ficar debatendo, não. É para você guardar primeiro para você e no momento oportuno, quem sabe você possa estar defendendo sim a sua fé. Beleza? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que nos diz, ó. E o mesmo Deus de paz, aleluia, ele é Deus de paz, vos santifique em tudo. Oh meu Deus, ele vai santificar em tudo. E todo o vosso espírito, olha aí, espírito, Deus quer o meu espírito. E alma, olha aí, Deus quer a minha alma. E corpo, professor, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, certo? É bem verdade que a mudança ela começa aqui dentro. Espírito, alma e corpo.
mas ela vai ser refletida no exterior. Isso precisa estar plenamente conservado. Há um certo dito popular aí, né? Qual é, professor? Eu vou te trazer já um rebate, né? Como você pode rebater aí, refutar esse dito. O pessoal diz assim: o mais importante de um livro não é a capa, é o conteúdo que ele possui. O importante do livro não é a capa, é o conteúdo que ele possui. Olha, é verdade isso, realmente é verdade. O mais importante de um livro não é a capa, é o conteúdo que ele possui. Mas, seja comigo, é a capa que vai me dar uma base do conteúdo que será estudado. Nós temos uma capa aqui, diz sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Vendo essa capa eu entendo, o assunto é o cuidado de Deus. E quais será o resto aqui? Lições da carta do apóstolo Paulo que nós estamos estudando hoje. Aqui dentro é o conteúdo, mas é a capa que vai me dar a base do conteúdo que será estudado. Então, pelo amor de Deus, vê se capricha na capa, porque tem muitas pessoas aí fora que não vê muita gente de fato como um cristão. Só se agarram aqui dentro. O mais importante é o conteúdo. Epa, claro, o mais importante é o conteúdo do que a capa. Mas é a capa que vai me dar muitas vezes a base do conteúdo que será estudado. Se eu digo que sou um cristão e vivo em santidade, consequentemente o meu espírito, alma e corpo serão refletidos diante da presença de Deus e na sociedade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, né? Eu acho que se você tá vendo esse vídeo e não concordava comigo, eu sinto muito. Eu dó, ré, mi, fá, sol, lamento, viu? Mas é o que a Bíblia diz. Vamos lá! Tópico 3 da nossa lição nos diz o seguinte: o corpo como templo do Espírito Santo. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais e morais adentrarem na igreja. Sim, tem adentrado, né? Em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo. Para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. Quero te fazer algumas perguntas aqui. Quais, professor? Nós temos um tópico aqui falando que o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Querido, primeiramente, quando o crente se entrega a Jesus, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo. Está aparecendo algumas referências aqui confirmando isso. Segundo, irmão Wellington, já que eu estou tendo uma vida com Deus e eu sou o templo do Espírito Santo, me ajuda a entender o que o Espírito Santo quer e o que ele não quer que eu faça. Você pode me ajudar, irmão? Vou te ajudar aqui. Por quê? Porque se nós somos templo do Espírito Santo, é importante que a gente saiba o que ele não quer que a gente faça, mas também o que ele quer que a gente possa fazer. Vou colocar aí na tela, primeiramente, o que o Espírito Santo não quer de nós, já que nós somos templo, né? Morada dele. Primeira coisa que o Espírito Santo não quer, ele não quer um coração endurecido, Hebreus capítulo 3, versículo 8. Segundo, ele não quer atitudes que o entristecem, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 29. Terceiro, o Espírito Santo não quer que a gente possa resistir ao seu agir, Atos capítulo 7, versículo 51. E o Espírito Santo não quer, em quarto lugar, que a gente viva uma vida de mentira. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, um episódio tão conhecido ali, né, de Ananias e Safira. Então aqui estão algumas das coisas que você como professor pode repassar para sua classe, você como aluno pode repassar para os seus colegas de turma e também pode guardar principalmente para si, né? O que o Espírito Santo não quer de mim? Ele não quer coração endurecido, ele não quer atitudes que me entristecem, ele não quer que eu resista ao seu agir e não quer que eu tenha uma vida de mentira. Professor, agora me ajuda, eu como templo do Espírito Santo, eu quero saber o que ele gosta, o que ele quer que eu faça. Vou estar te ajudando aí, acompanha na tela. O Espírito Santo quer que a gente tenha um desejo de aprender sobre Cristo. João capítulo 14, versículo 23 a 26. O Espírito Santo quer que não vivamos na prática do pecado. Ele não deseja isso, que não vivamos na prática do pecado. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo quer que a gente tenha uma vida em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 ao 5. O Espírito Santo quer também que nós possamos buscar o revestimento de poder.
Lucas capítulo 24, versículo 49. E o Espírito Santo quer que a gente não se envergonhe do agir dele em nossa vida. Atos capítulo 2, do 14 ao 18, que é um episódio bem conhecido de Pedro se levanta e defende, né? Varões, esses homens não estão embriagados, mas é o cumprimento da profecia lá do profeta Joel. Então percebe que ele não se envergonha do agir dele na vida que Deus estava realizando. Muita gente se envergonha, né? Parece que tem vergonha de dizer que é crente, tem vergonha do agir de Deus, tem vergonha de chorar. Não, não faça isso não. Nós precisamos, de fato, nos sentir amados, né? Precisamos sentir felizes por esse agir e mover do Espírito Santo. Aleluia! Feito já os comentários aí do nosso ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Querido professor, aluno e estudante da Palavra de Deus, estamos caminhando para o encerramento. Ei, só estamos caminhando, a aula não encerrou e eu vou continuar te ajudando aqui na lição. Então se esperta aí, beleza? Fica mais atento que a gente vai prosseguir aqui na nossa aula. O ponto 3 da nossa lição nos diz o seguinte: a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Eita, a tentação na vida do crente. E é mesmo. Nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, fomos comprados por bom preço. Diga não à tentação. Tópico 2, resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. E o tópico 3, quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Aleluia! Vamos fazer a leitura do tópico 1. Fomos comprados por bom preço. Diga não à tentação. Com o intuito de incentivar o cristão diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. Justificação é declarar alguém justo, mesmo aquela pessoa não sendo, mas Deus o declara justo. A doutrina da justificação expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação da humanidade. Lá no finalzinho diz o seguinte: a justificação precede o processo de santificação. Assim, uma vez justificado, o cristão inicia o processo de santificação que é permanente. Por isso, diga não à tentação. Eu vou seguir o tópico aqui, diga não à tentação. Aleluia! A Bíblia, em várias passagens, vou usar aqui as cartas paulinas, ela nos orienta, principalmente nós como jovens, a fugir diante da tentação. Tem, professor? Tem, ó. Vai aparecer aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fala pra gente fugir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, e um texto tão conhecido lá, que é 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge das paixões da mocidade. Um exemplo claro de nós fugirmos da tentação é o exemplo de José. José no capítulo 37, a partir do versículo, ou melhor, no capítulo 39, a partir do versículo 7 ao 12, né, nós vemos José ali sendo várias vezes, tendo a proposta de se deitar com a mulher do Potifar, e ele acabou rejeitando. Eu acho isso lindo, né, essa atitude de José. Por outro lado, nós temos também um caso que não teve essa mesma atitude de José. Qual foi? O caso de Sansão. Sansão deitou-se com outras mulheres, né? Dentre elas a mais conhecida, Dalila, que foi o ápice da sua depravação, ali no sentido do seu fracasso espiritual. E o que eu acho lindo, que eu quero repassar para vocês aqui, é o seguinte: José fugiu, né? Saiu dali. O Sansão, né? Ele era um cara conhecido por sua força, um homem corajoso. Então, vale um conselho para você aqui. Acompanhe na tela. Eu prefiro ser um covarde fugindo da tentação do que ser um corajoso e cair em pecado. Infelizmente, isso vale, claro, principalmente para os homens, né? Querem bancar de machões no meio da igreja, querem usar as suas lábias, a sua forma, a sua facilidade de conquistar as pessoas, né? As mulheres, tudo principalmente. Eles meio que querem ser os corajosos. Tenha muito cuidado. Na vida cristã é muito mais importante, prefira ser um covarde fugindo da tentação do que ser um corajoso e cair em pecado. Se você é uma moça, tenha muito cuidado, fuja de muitas palavras, de muitas cantadas, de muitos ditos de homens aí galanteadores e não querem realmente um relacionamento com você. Seja ele cristão ou não, não importa, cristão entre aspas, seja ele dizendo ser um crente ou não, certo? Fuja, né? Não ceda aos modismos que as pessoas gostam de dizer por aí. Ah, você já era para estar namorando. Não, calma, calma. Fuja. Vale mais uma vez essa frase, aproveitando o exemplo de José e de Sansão. José fugiu, Sansão não. A frase é essa que eu acabei de colocar. Eu prefiro ser um covarde fugindo da tentação do que ser um corajoso e cair em pecado. Aleluia. Isso é muito importante. Fuja, fuja. Se você não tem forças para resistir,
fuja. E se você tiver forças, fuja também. Aleluia. Vamos lá. Tópico 2 nos diz: resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Professor, a gente deve glorificar a Deus com o corpo e o espírito? Sim, mais uma vez eu cito a referência bíblica de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos concluir esse tópico? Só esse tópico, já já. Eu tenho algo interessante para passar aqui para vocês, de comentário aqui para você fechar a aula e você sendo aluno, para como você entender melhor todo esse vídeo. Vamos lá? Olha o que nos diz. Tópico 3. Deixa eu encontrar aqui. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Para vencer os desejos da carne é preciso fortalecer a vida espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, jejuando e participando dos cultos da comunhão dos santos. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. Professor, a vida do cristão ela é baseada em quê? Renúncia. Mas só renúncia? Não, porque toda renúncia ela possui uma recompensa. Toda renúncia que nós fazemos hoje é uma base, uma plantação da recompensa que nós vamos receber amanhã. Qual será a minha recompensa, professor? Vale a pena renunciar? Vale. Eu vou te passar por que vale a pena. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e o versículo 4. Eu vou colocar aí e você vai ler. E não sei se você vai sentir a mesma alegria que eu sinto diante de ler esse versículo e saber da recompensa daquilo que nos aguarda. Olha o que nos diz. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Apocalipse 21, versículo de número 3 e o versículo 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Seu corpo é membro de Cristo. E esse Cristo te deu a promessa. Um dia você vai ouvir uma grande voz que vai te fazer estar habitando com Ele, servindo a Ele, bendizendo a Ele por toda a eternidade. A gente vive um período caótico. Eu estou gravando esse vídeo no período de pandemia, né? As coisas estão no decréscimo, graças a Deus, está diminuindo. Mas mesmo assim, lá onde nós iremos morar, onde nos aguarda, onde a recompensa da nossa renúncia, lá não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas para isso, você precisa entender que o seu corpo, ele é membro de Cristo. E se você só vai estar lá, se você se entregar em espírito, alma e corpo para esse Cristo. Aleluia! A conclusão nos diz que nessa lição aprendemos que o ambiente moral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes coríntios erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendessem com o seu corpo, mas eles na verdade se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo. Aleluia! Muito obrigado por ter assistido essa aula aqui do nosso canal WSEBD. Forte abraço e até o nosso próximo conteúdo e comentário da lição, em nome de Jesus. Forte abraço, paz do Senhor Jesus. Até lá!